Fala amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast da 3Z Educação. Sou Leonardo Coelho, cofundador da 3Z, estou aqui com os meus sócios e amigos Silvio César. E aí, gente, tudo bem? E Diógenes Lima. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast poderoso. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, porque, querendo ou não, ela é quase a nossa mãe aqui dentro da Zorro. É ou não é? Posso chamar assim, né, Catarina? Olha, às vezes é necessário. Pra quem não sabe, nós somos partner da Zorro, eu sou da Outra Tecnologia, Silvio da Wiki Consultoria, Diógenes da Gestão com Sucesso, e esse projeto nasceu desse emaranhado de história que a gente tem com a Zorro. E a KT hoje como gerente de partner e também Key Account da Zorro Brasil. Vai falar um pouquinho aqui pra gente. KT, eu queria que você se apresentasse primeiramente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Ansiosa por esse projeto, né? Mas, assim, contando um pouquinho da minha trajetória, na minha parte profissional, sempre trabalhei com vendas, faz mais de 10 anos isso. Já passei por algumas áreas ali, desde venda porta a porta, depois inside sales, grandes contas. E agora estou aqui na Zorro Brasil como gerente de parcerias e grandes contas também. E eu vou falar uma coisa para vocês, e eu acho que meus companheiros concordam. Depois que a KT chegou, o que mudou, hein, gente? Muita coisa. Cara, a gente foi visto pelo Brasil. Exatamente. Ó, é isso, gente. Gratidão. Em nome de nós três e quem sabe não, por que não, de todos os parceiros da Zorro no Brasil, tá? De verdade, já falei isso pra você pessoalmente, isso não é da boca pra fora, nem é pra fazer merchan. Cara, você foi sensacional, foi uma contratação que trouxe muito benefício pra gente. Léo, muito obrigado. Se ela mãe é porque a gente tava órfãos, né? Exatamente. Exatamente. Chegou a mãezona. É isso. É isso. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar pra você que não sabe muito sobre a Zorro. Vai lá no nosso primeiro episódio que a gente vai falar um pouquinho da 3Z, da nossa história com a Zorro, o que é a Zorro. É muito importante para você conhecer e saber o que é esse ecossistema que todo mundo vai começar a falar. E se você não ouviu, você vai gostar. É isso aí. Silvão, faz as honras aí, meu amigo. Legal, gente. KT, eu tenho... esse projeto, ele nasce de uma percepção que a gente teve de que a Zorro, ela tem aqui um Brasil cheio de oportunidades, milhões de empresas no Brasil que ainda estão engatinhando na tecnologia, e a gente tem, por outro lado, a Zorro, que é um colosso de empresa. A gente tem mais de 100 milhões de usuários no mundo, e a gente ainda tem muito pouca participação no Brasil. A gente chegou oficialmente com a filial tem 3 anos e pouco. Eu represento a Zorro há mais de 16 anos, mas eu percebo que a gente está vivendo um momento exponencial, a gente está entrando na curva de exponencialidade. A gente já viu no último ano um movimento acelerado de negócios, de mudança. E quando a gente vê aqui a sede da Zorro, a gente vê tudo que está sendo feito, tudo que está acontecendo na Zorro Brasil, cobrança em reais. A gente percebeu que existe um elo frágil nessa corrente, que é formação, que falta pessoas formadas, que falta capacitação para a gente subir a água para todo mundo, subir a água no ecossistema. E por isso é dessa visão que surge a 3Z Educação. Como é que você entende esse problema de formação? Como é que você vê esse problema de formação, esse gap de formação, seja nas empresas com equipes de tecnologia, seja o apagão de mão de obra, mas também a questão dos parceiros, poucas empresas muitas vezes habilitadas com skills suficiente para expandir esse ecossistema de parceiros, expandir o ecossistema de técnicos nos parceiros que existem. Como é que você enxerga esse gap aí da formação no Brasil hoje em Zorro? Silvio, eu acho que é um processo, assim, né? Então, como você falou, né? A Zorro, ela tá aqui oficialmente, com escritório, estrutura física, pessoas internas, há cerca de 3 anos. Antes a gente tinha os parceiros, né? Que são autodidatas ali, porque consomem conteúdo nosso, muitas vezes em outro idioma, contato ali com a nossa sede na Índia.
E aí é um processo de evolução, assim, né? Cada dia mais a gente está investindo nisso para que a gente possa crescer aqui no Brasil de uma maneira sustentável. E aí, quando eu trago essa parte de maneira sustentável, é muito mais pensando num ecossistema que se alimenta ali, se retroalimenta para que esse crescimento de fato consiga ser orgânico. E aí a gente trabalha em algumas frentes para isso, né? Uma frente é essa frente de conteúdo, que aí é onde a gente entra com marketing, divulgação do produto, e existe essa lacuna, né, que eu acho que entra a 3Z aí para cobrir, que é a formação e capacitação das pessoas do mercado para que todas as empresas estejam aptas a utilizar a ferramenta. Hoje a Zorro, ela é gigante, né, mas pouquíssimo conhecida aqui no Brasil. Como a gente não tem um investimento muito forte em marketing, a gente acaba focando muito mais em produto, não são todas as empresas que conhecem, e por isso também a gente acaba que não tem tantas pessoas dominando os nossos softwares, né? Mas como eu disse, eu acho que isso faz parte desse processo de construção e entrada no mercado brasileiro. Legal. Sim. Considerando que o seu papel é ser a gerente de novos partners, um dos seus papéis também é gerar novos partners, certo? Perfeito. Legal. E nessa visão, nesse desafio que você tem de gerar novos partners, quais são os principais desafios latentes, assim, nesse processo de desenvolvimento de novas companhias como partners? Perfeito, obrigada pela pergunta. Espero que vocês consigam me ajudar aqui. Quem sabe? Não, um ponto que hoje tem sido inclusive o foco assim, de atuação nossa é a questão de onboarding desse novo parceiro, né? Hoje a gente não quer... A gente está prezando muito mais por qualidade de parceiro do que quantidade de parceiro. Então, apesar das empresas que a gente tem conversado para fazer parte do ecossistema, sejam empresas já consolidadas, com um número considerável de funcionários e que entendam de sistema no geral, né, que já façam esse tipo de serviço, hoje um gargalo que a gente acaba tendo é a questão de onboarding dessas novas empresas, porque apesar da lógica ali de produto ser similar, cada companhia vai ter sua especificidade, assim como os produtos da Zorro vão ter seus detalhes ali que precisam, que o parceiro ele precisa estar capacitado e confiante em relação a isso para poder ir no cliente, implementar, inclusive vender para esse cliente, né? Sim. Então hoje isso é algo que a gente tem atuado com bastante força, muito em conjunto com esse parceiro, para que ele possa estar realmente preparado para poder atender esses clientes. Desculpa te interromper, mas você não acha que nesse desafio aí do onboard e tal, o fato da gente não ter, e aí eu não estou falando só da Zorro, estou falando de um modo geral, hoje a gente não tem hoje no mercado centros de formação, né, que entreguem conteúdos, que entreguem informações mais estruturadas. Aplicações práticas, porque mais do que falar de produto, eu sempre brinco que implementar software não... Uma parte muito pequena é falar sobre software. Perfeito. Software é só uma ferramenta, porque quando a gente pensa que um software ele é algo que vai acelerar um processo, eu tenho que primeiro entender qual que é o processo. Perfeito. Se eu tenho que levar esse copo daqui para cá e tem um acelerador nisso aqui, eu primeiro tenho que entender qual que é o trajeto. E se a gente não tem informações capazes de entender, de ensinar para as pessoas os processos, o cara nem se sente motivado a ler um guia, um manual de um software. Logo, os possíveis parceiros, eles também sofrem do apagão de mão de obra. Né? Então, como é que você acha que isso é um impedimento? Você enfrenta isso? Assim, hoje, pelo perfil de parceiro que a gente está buscando, não tem sido o principal desafio, né? Porque são pessoas que já estão há algum tempo no mercado e entenderam, e talvez entenderam muito mais na prática, sem uma explicação teórica antes, como que funciona, né? Mas um ponto que a gente tem visto muito, que é
principalmente quando a gente está falando de venda um pouquinho mais complexa, assim, que é onde acaba venda consultiva, que é onde acaba entrando todo o ecossistema da Zorro, que é muito mais um gerenciamento de projeto. E aí, quando a gente traz essa parte de gerenciamento de projeto, a gente puxa todos esses pontos, tá? Então, eu estou gerenciando isso, eu preciso entender... O software vai ser uma parte do projeto. Eu preciso entender qual que é o fluxo, quem são os stakeholders, quais são os prazos. E aí, para eu fazer tudo isso, eu preciso ter um conhecimento prévio, senão eu vou lá, tento implementar alguma coisa que não vai funcionar, não vai dar certo. E muitas vezes os clientes, eles acabam vindo com essa demanda, preciso, sei lá, vender mais. Tá, mas peraí, vamos entender. Já tenho um CRM aqui, esse CRM não funciona, preciso vender mais, vou trocar de CRM. Tá, mas você já parou para entender qual que é realmente o gargalo? Eu passei um pouco disso na última empresa que eu trabalhei, que o CRM era o principal inimigo, assim. E aí entrou uma pessoa de projeto para estruturar algumas coisas, ela falou, cara, é o processo. O CRM, ele vai fazer, o software, ele vai fazer o que a gente condicionar ele a fazer. Não é que ele vai, né, tomar as ações por conta. Então, se o meu processo não está bem azeitado, muito dificilmente os softwares eles vão auxiliar nessa produtividade, porque é o meu processo que precisa alterar. Ô, Jorge, faz uma ponte com nossos pilares, cara. Sim, é isso, né? Sim, eu ia falar exatamente nisso. Você trouxe uma palavra que é essencial na parte de gestão de um business. É o meio, né? Nós temos a visão empreendedora, o gestor, o líder, querendo fazer a gestão dos indicadores, a tecnologia aqui e o meio é o processo. E é interessante você falar da parte de processo, que é o que mais a gente realmente lá na ponta como parceiro tem que segurar o cliente em cima do processo dele. Ou seja, as ferramentas do Zorro, elas são customizáveis dentro do cenário do processo do cliente. E a gente sabe o quanto que as ferramentas da Zorro, elas são de fato flexíveis para qualquer segmento hoje no mercado. E é por isso que a Zorro vai crescer muito e se tornar o grande player no Brasil nos próximos anos. Amém. E aí vem uma pergunta-chave bem interessante. A 3E, na metodologia dela, ela atua em 4 pilares. Esses 4 pilares foi uma construção dessa união aqui de mais de 35 anos. O primeiro, a gente vai ensinar um especialista, formar esse especialista, seja para mercado, ou para um possível parceiro futuro, ou dentro de uma empresa. A parte de desenvolvimento pessoal. Porque não adianta o especialista se tornar um grande especialista técnico se ele não se conhecer, porque na hora que ele estiver de frente com o cliente, se ele não souber trabalhar a parte interpessoal, ele vai se perder. O famoso soft skill. Exatamente. Então o desenvolvimento pessoal é fundamental, a gente sabe. E aí vem algo fundamental que é o que você disse, a parte gerencial, seja de projetos, seja de processos, e ele também entender uma visão de business, ou seja, uma mentalidade empreendedora. Terceiro ponto, técnico. Aí vem a raiz do produto com essa bagagem aqui de inúmeros projetos que a gente já implementou. E para fechar, network. É onde a gente 3E, vamos criar esse mundo, essa comunidade. Essa comunidade. Estamos criando. Por quê? Não adianta a gente querer, é a questão da multiplicação, mas antes de multiplicar, você tem que aprender a dividir. Não, mas é isso. Que é uma matemática. E aí você olhando para 3E com esses 4 pilares, o que a gente pode agregar com a Zorro no mercado? Legal. Hoje eu tenho dividido eu tenho lido muito sobre ecossistema, é uma coisa que eu tenho fomentado muito aqui dentro da Zorro, então acho que a gente começa a viver num ambiente onde as empresas elas não estão competindo mais isoladamente, né? Mas elas têm toda uma camada ali em volta, que aí cria esse ecossistema, que é autossustentável, para daí sim ir para o mercado e fazer essa competição, pensando sempre na experiência do cliente, né? Então a ideia do ecossistema é que a gente possa ajudar e deixar a experiência do cliente muito mais fluida, muito melhor. Quando a gente pensa nesse ecossistema da Zorro, a gente vai ter, e aí né, pode se aplicar para qualquer empresa, a gente vai ter essa parte tecnológica, que eu acho que a Zorro está muito bem servida, né, com as aplicações, as integrações, enfim. A gente vai ter essa distribuição, então alguns parceiros para poder fazer, conseguir ir para o mercado, a gente conseguir ramificar. Tem uma parte de pesquisa de mercado, que é onde a gente pensa em posicionamento, então IDC, Gartner, que também a gente né, já tem feito esse movimento, estamos em alguns quadrantes, e tem uma parte que é essa parte de conteúdo. Então, que hoje eu acho que é onde a gente é mais... Não sei se deixa a desejar é a palavra certa, mas é onde a gente tem mais esse desafio, esse gap é um pouco maior, né? Eu posso contribuir com você? Pode. Na verdade, eu vejo, não sei se você compartilha da mesma ideia, que o Brasil
Não é a Índia, não é os Estados Unidos, não é outro. Perfeito. A gente tem um mercado local. Exato. Nós temos uma nossa língua, o conteúdo que tem em inglês não nos serve, as estratégias que são abordadas em outros países não nos servem, o nosso mercado é dinâmico, o nosso mercado é empreendedor, 98% empresas pequenas, as poucas empresas são gigantes, os desafios são diferentes. Então, essa vivência em projetos diferentes, de diferentes tamanhos, de diferentes setores, não é fácil de ser transmitida. E aí, a solução em si, que é o que a Zoho vem fazendo com o Zoho Mind, né, de ter a informação sobre a ferramenta, não é o suficiente para o onboarding do cliente ou do ecossistema ou de uma abordagem de parceiros, né, porque eles são expert em tecnologia, são expert em negócios, mas em que tipo de negócio, que tipo de abordagem, que tipo de resultado? É aí que eu acho que a gente pode contribuir um pouco mais. Eu percebo um gap muito... Eu fico olhando assim como observador algumas coisas que eu acho muito interessante. De um lado estão as academias, né? Você pega aqui grandes nomes da educação formal e o cara vai te falar sobre marketing, sobre CRM, e quando você chega lá e vai assistir sobre gestão de projetos, você chega lá e você assiste uma aula, o cara tem 15 anos de teoria e ele vai te dar uma aula teórica, altamente teórica. Perfeito. Aí você chega dentro das ferramentas, é óbvio, e não está errado, você chega nos fornecedores de software, eles vão falar sobre os produtos. Isso aqui serve para isto, para isto, para isto. Não tem, Léo, ninguém que vai lá e diz assim, junta isto com essa teoria que funciona, e tem um novo conteúdo. É isso aí. Sabe por que não tem? Porque a gente está vivendo, KT, um mundo em ebulição, um mundo em transformação. Antigamente eu estudava tudo que eu sei de 16 anos de parceria com a Zoho não me garante em nada para o futuro. Exatamente. Então, gente, a gente precisa se repensar, inclusive, quando a gente olha para o mundo que está chegando com IA, com uma série de desafios, a gente precisa também repensar a forma que a gente vai trabalhar os nossos conteúdos, a forma. Então, assim, quando a gente pensa nisso, é muito importante que a gente faça um novo setup. E acho que é aí que entra a 3E, juntando essa teoria com o software, trazendo prática, experiência prática e apontando para o futuro. E eu quero adicionar um ponto, assim, acho que tem isso também que é importante. Você citou o Zoho Mind, que é um ambiente ali que a gente tem de uma escola de Zoho, assim, né, online. Sobre os softwares. Sobre os softwares, claro. Mas eu acho que a 3E ela vai entrar também com, que eu vejo que é muitíssimo importante com o networking, porque eu acho que a troca entre as pessoas, ela agrega. Sim. Porque assim, puta, tô com um desafio aqui, eu não preciso ficar batendo a cabeça sozinho. Senso de comunidade. Eu posso fazer essa troca. Olha só. Eu acho que isso é bastante importante e é algo que às vezes não é muito fomentado, assim, né? Hoje, quando a gente olha um pouco pro mercado, a gente vê, inclusive no LinkedIn, especialista tal produto, especialista tal empresa. Porque isso é algo que as empresas, inclusive, usam como um ponto de negociação, né? Sim. Então, assim, puxa, todo mundo sabe usar minha ferramenta. E aí, né? É muito mais fácil você achar alguém no mercado para poder implementar. E o profissional com uma tag de seleção. Tipo assim, cara, eu que sei. Então, assim, é um software, né, mais, sei lá, premium. Eu tô aqui sabendo usar. E hoje é algo que a gente tem que construir aqui no Brasil, né? Então, e aí eu acho que ter isso junto, iniciar isso, né? A gente está engatinhando em relação a isso, mas iniciar isso com essa troca, esse network, fomentando o ecossistema, eu acho que é extremamente positivo. Show. Legal. Eu ia tocar num ponto aqui, a gente sabe quanto que o Brasil hoje é a bola da vez. Na minha interpretação, principalmente, eu converso muito com a minha esposa. O Brasil hoje, para o mundo, né, de alguma forma, tem vários holofotes aqui. E para a Zoho em especial também. Nos últimos 2 anos, a Zoho cresceu muito no Brasil. A Zoho hoje está em mais de 200 países, mais ou menos, pelo que... 180, não é? 180. Mais de 100 milhões de usuários. Então, o Brasil, com um consumidor tecnológico, olha que interessante, gente. Ecossistema não é só o conceito de network, mas é a visão empreendedora com a prosperidade.
mas de forma dividida e compartilhada na multiplicação. Se nós, juntamente com a educação e Zorro, juntarmos isso tudo num mercado tão carente, sim, se a gente olhar hoje a Zorro, ela não é só segmentada num mercado e um porte típico de empresa. Não. Ela atende qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de porte de empresa. Inclusive faz parte da cultura Zorro, né? Sim, se a gente olhar hoje o PME, se a gente pegar um micro hoje, o cara nascendo com MEI hoje, ele pode ir lá até no Zorro Meio e criar uma conta free, não vai ter custo de licença, mas ele vai usar a ferramenta, mas daqui a pouco ele vai para um workplace, que ele vai ver a necessidade de organizar a estrutura de file server dele, com servidor de pastas e arquivos, daqui a pouco ele pode ir para um próprio CRM. Então a gente vê o quanto que a Zorro contribui, e aí eu vou pegar uma visão maior, como que uma nação cresce estruturada? Por pessoas. Mas sim, pessoas estruturadas crescem com base na mentalidade. Perfeito. E a Zorro contribui demais isso. Porque a partir do momento que ela tem um olhar para um pequeno, ela tem um olhar também para o grande. Então ela vai na vertical, de cima para baixo, o tempo todo. Um dos grandes lemas assim da Zorro, acho que é democratizar a tecnologia, né? Exato. Sensacional. E aí isso vai tanto... Que conecta nós três aqui sobre exatamente esse tema, tá? Exatamente. É massa. E aí isso, normalmente a gente fala, democratizar a tecnologia, vamos pensar em alguma coisa muito barata para atender quem não tem recurso financeiro. E não é exatamente isso, né? Então, às vezes eu tenho ali também uma empresa grande, robusta, que está com um player que acaba sendo quase que um monopólio dentro do país e é o único recurso que ele tem. Então, vamos deixar como uma opção também para o cara não ser obrigado a ter aquilo, porque só tem aquilo, né? E aí, junto disso, acho que um ponto que é importante que você está trazendo de como que a gente faz uma nação prosperar, né? Com mentalidade, educação, que aí eu acho que casa também com um pouco dos valores da Zorro, que é esse pensamento a longo prazo. Muito bom. Então, a Zorro, ela nunca vai tomar uma ação pensando só num ganho a curto prazo, né? Ela pensa sempre ali 10 anos à frente, por mais que às vezes no curto prazo a gente precise abrir mão de alguns ganhos. Então, se no longo prazo aquilo ali for positivo, mesmo que no curto prazo me pareça que não é tão, né, não faça tanto sentido, vai acontecer, porque preza por isso, sabe? E eu acho que quando a gente pensa em educação, essa mentalidade, né, de prosperidade, isso tudo é um pensamento a longo prazo, né? Não adianta eu querer pensar em educação hoje. Eu preciso pensar em educação amanhã, geracional. Tá? Sim, até para poder acompanhar a mudança de mercado que o Silvio trouxe, né? Então, toda hora tá acontecendo coisa, toda hora tá mudando. Não adianta eu educar hoje, eu tenho que estar continuamente educando. Olha só, você tocou numa tecla, Léo, até segurando a onda um pouquinho. Olha só, acho que você vai pegar o gancho. O Silvio já tocou quantas vezes isso hoje no nosso bate-papo? Geracional, geração de geração. Então a gente vai formar turmas e mais turmas, mas pensando o seguinte, marcando a vida dessas pessoas. Se a gente forma aí, daqui a pouco, semana que vem, mais 20 especialistas, esses 20 vão andar com a gente, porque as nossas formações, elas são gradativas, por grau. Imagina essa pessoa andando com a gente 5 anos. Crescendo no mercado, avançando com a Zorro, né, Léo? Eu queria fazer um link assim sobre a história da Zorro, né? Que é uma história que conecta a gente. Acho que até você está há quanto tempo na Zorro já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. A gente veio batendo um papo, né? A gente foi cara, por que você tá aqui na Zorro, tal? Por que você não tá fazendo outro projeto? Você me contou um pouco da sua história, mas um pouco da minha. E eu queria falar assim, a Zorro, ela criou softwares para democratizar a tecnologia para aqueles que não têm capacidade, que é essa visão que a gente tem, né, de trazer o software num processo para crescer. Mas ela se tornou grande o suficiente para ser atendida por qualquer tipo de empresa atende a Zorro, né? A Zorro atende empresas de grande porte e geracional. Você, na sua visão, se a gente conseguir fomentar um mercado de formação de profissionais que vão estar sendo utilizados na prosperidade, trazendo oportunidade para esses profissionais num mercado totalmente ainda muito pequeno que a gente está abordando no Brasil, tem uma parcela gigantesca de oportunidade. Como que você vê a contribuição de formação para esses caras num mercado novo, daqui 10, 15, 20 anos, que é a visão da Zorro? Vamos pensar que esse cara aqui, e aí pode ser qualquer
idade, né? Assim, vamos trabalhar com esse... Não precisa ser alguém recém-formado, ou alguém pode ser qualquer... E considerando o Mercado Brasil. Considerando o Mercado Brasil, perfeito. Eu vejo que isso daí, ele vai, inclusive, fomentar a gente a conseguir entrar, assim, em mais empresas. Por exemplo, se eu tenho... Acho que a gente trocou um pouco dessa ideia, né? Sim. Se eu acabei de formar, uso Excel, quando... né, Office 365, quando eu for para uma empresa, se eu tiver numa posição de decisão, muito provavelmente eu vou optar por aquilo. Exatamente. Então, acho que se a pessoa tem esse conhecimento, muito provavelmente ela vai... O conhecimento dessa ferramenta, da própria empresa, acho que quando ela é inserida no mercado de trabalho, ela vai olhar e vai falar, pô, então, peraí, por que a gente está usando esse, não está usando esse outro, que tem um recurso melhor, tal, que eu já sei, né, todas essas definições de processo, que às vezes essa outra não está tão bem implementada. Sim. Então, acho que tem um pouco disso. E trazendo esse paralelo com a Zorro, como a Zorro foi criada para trazer oportunidades, a gente criou a 3Z para trazer oportunidades também. Porque o mercado brasileiro é muito carente em informação, em oportunidades, em tecnologia, em evolução. As profissões vão morrer por causa da IA. Eu queria trazer um ponto sobre isso. Que é o seguinte. Eu escrevi há uns anos atrás um manifesto. E esse manifesto diz o seguinte, que na Revolução Industrial, muitas empresas, o cara era ferreiro, o cara, quando chegou as máquinas começaram a ser introduzidas no mercado, milhares de empregos desapareceram. Mas surgiram outros. E o que a gente está fazendo aqui hoje, amanhã no Zamit, a gente vai fazer algo muito importante. A gente vai fazer o lançamento de uma empresa que vai criar novas profissões para este novo mundo que está vindo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é sobre cuidar de gerações, fazer negócio a longo prazo. A gente quer que no início serão 10, depois 20, depois 30, e ao longo de dezenas de anos... Tem um exército. A gente vai ter um monte de gente falando de Zorro. Olha só, implementando Zorro. Começa, assim, você nunca vai começar algo grande, né? Já grande. Isso, né? Você começa devagarzinho ali. E aí, só fazendo um ponto... Acho que vocês sabem disso, mas na Índia tem esse programa de capacitação para pessoas que não têm oportunidade para poder serem inseridas. O objetivo é um pouco outro da 3Z, né? Mas eu acho que no final das contas, acaba sendo... No final a gente vai ter um braço desse, tá? Sim. Mas eu acho que acaba sendo um link. Pode ir, desculpa. Respira. Não, deu um... linkando no que o Silvio falou, é interessante, né? O mundo tecnológico, a cultura por base de tecnologia, o ser humano que se envolve com a TI, ele vive no mundo intra. Se a gente fizesse uma call agora com especialistas técnicos, os caras nem abrem câmera. Então é interessante, né? A gente tem uma empresa como a Zorro, mundialmente já conhecida, uma multinacional, crescente, levando uma suíte tão completa cada vez mais. Mas o que mais me chama interessante na Zorro, de toda a história que eu tô com a Zorro, é que ela não tira o foco de pessoas. Se a gente olhar pelo prédio da Universidade da Zorro hoje, quantas pessoas ali vão embora e ficam também, né, para a parte de back-end da Zorro, né? E conectando a isso, a Zorro aqui no Brasil, ela tá dando essa continuidade. Sim. E aí, a gente olhando para o projeto da 3Z, com esse lado educacional, a gente tem esse dilema, né? Educação que transforma. Então, o que a gente quer de fato é conectar com essa visão da Zorro cada vez mais, porque a visão sendo única, cresce Zorro, cresce 3Z, cresce todo esse ecossistema. O ecossistema. Então, eu queria só reforçar aí a fala do Silvio. Gente, estamos chegando aqui ao final. Né? Acabando. Queria agradecer demais você, KT, né, em nome da 3Z, essa possibilidade, esse papo legal. Você é a mulher que mudou nossas vidas. Meu Deus do céu, as esposas aqui. Esposa, amor, eu te amo demais, tá? E você sabe que a KT contribuiu. Mas realmente, às vezes eu sou uma mãe, tá, pessoal? Dou a bronca, abraço, exato. É isso. E aí eu queria pedir pra você deixar uma mensagem sua, né, para nosso público, e aí eu encerro com a gente agradecendo a sua participação.
Aí olhe pra câmera agora, isso. Aqui. Aqui nessa aqui, né? Ficou mais fácil, né? Exatamente. Bom, pessoal, acho que quem não teve a oportunidade ainda de conhecer a Zorro, acho que é o momento certo. E junto disso a 3E, né? É uma empresa que está vindo aí para mudar esse mercado junto com a Zorro. A gente tem uma longa caminhada aí pela frente. Espero que todos que estejam escutando possam também fazer parte desse movimento. Muito bom. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado, Catê, pela sua participação. Obrigado, Catê. Cara, a gente tá muito feliz, né? A gente tá muito feliz porque você representa parte dessa transformação que a gente está vivendo e que a gente está imputando para a galera. Tá? Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você ficou até aqui, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, 3E Educação. Siga a gente para mais conteúdo, para conhecer as pessoas aqui da Zorro, que a gente sempre vai trazer pessoas novas. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.